Olá, estamos de volta. Que bom estar com você mais uma vez. Este é o dia que o Senhor nos deu. Dia onde nós ouviremos a voz dEle. Dia onde Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza, todas as vezes que você sintoniza a programação da Igreja Evangélica Cristo Vive, Deus acrescenta algo novo à sua vida. Porque o objetivo deste programa, na pessoa do nosso apóstolo Miguel Ângelo, é levar boas novas de grande alegria. O que são boas novas? Evangelho é boas novas de grande alegria. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da sua graça, que alcança você através da fidelidade de um povo que dizima, que oferta, que coopera para que você possa. Talvez você esteja no seu lar, no seu trabalho, no seu automóvel, no hospital, no presídio. Talvez você esteja em outro país. Você possa chegar até nós e nós até você. Bem-haja a este povo fiel do Ministério Cristo Vive. E se você desejar ser um semeador dessa obra, entre no PayPal se você está fora do país ou no PagSeguro. Seja um dizimista e um ofertante do Ministério Cristo Vive. Você vai se surpreender. Porque quando nós semeamos sementes em terra fértil, elas germinam e os frutos são maravilhosos e abundantes. Algumas pessoas têm semeado as suas vidas, porque quando semeamos dízimos e ofertas, estamos semeando as nossas vidas porque trabalhamos em ministérios que não têm um solo bom. E as suas vidas estão paradas, estagnadas. Crescimento muito pouco, problemas abundantes. Por quê? Porque a terra onde foi semeada a semente não está adubada, não é tratada. Mas nesse ministério, o nosso apóstolo faz isso com muita propriedade. Nós vamos ao altar agora para dar continuidade a este tema. O pecado não terá domínio sobre vós. E eu volto. O pecado não terá domínio sobre nós. 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele vem e diz: quem é que livra do pecado, bispo? É a graça de Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E ele diz no próximo versículo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a graça de Deus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, diga, me livrou, da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, era impossível, porque em algum momento nós pecamos e a gente tinha que, se pecou um, tinha que dar sacrifício, porque todos os outros não valiam a pena, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança, porque Jesus não teve pecado. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Então quer dizer que aquela cobiça que habita na carne, que Paulo falou tão vigorosamente, essa cobiça, Paulo vem e fala que nós não andamos segundo esta carne. Então eu não posso dar asa à minha cobiça, não posso dar asa à minha comida. Não posso dar asa à minha cobiça porque eu não ando na carne, mas segundo o Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. E versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então quer dizer que quem vive pecando não agrada a Deus. Engana os homens? Talvez. Mas adianta enganar alguém, gente? Vamos falar sério. Quando você está sozinho no teu travesseiro, você pode enganar alguém? Eu conversava com um irmão em Cristo, estava dando um testemunho, que ele dizia: quando eu pecava, era bom para a minha carne, mas parecia que a minha mente estava sendo corroída. Vale a pena viver assim?
Não vale a pena. Nós não fomos feitos para viver na prática do pecado. Esta é a verdade. Em Hebreus 12, 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos. Esta foi a passagem que a nossa bispa Ana e o bispo Sérgio trouxeram. E eu não tinha como não usá-la, porque ela já estava proposta. E eu gostei do seu exemplo, usarei agora. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Gente, o pecado não é brincadeira, não. É tenaz, é forte, é constante. Você fecha a porta do armário, quando você abre, o pecado está lá. Não vai embora, não. Tem gente que o pecado acompanha todo dia. Olha, você pode ficar aí, mas você não me toca. É aquela pessoa que bebia, que se embriagava ao ponto de cair na sarjeta, e hoje é um homem ou uma mulher restaurado, refeito. É aquela pessoa que era adicta à droga, que acabou com família, com finanças, com tudo, e uma vez o Espírito Santo de Deus fez a obra, recebeu a Jesus e hoje é uma pessoa liberta. A droga continua na mesma boca. O traficante continua no mesmo lugar, mas ele não precisa mais daquilo. Por quê? Porque ele está desembaraçado de todo o peso do pecado. Pecado tem peso. Maligno, nocivo, maldito. Diz que o pecado tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Olha que coisa linda. Corramos com perseverança. Tem que correr às vezes, bispo? Tem que correr. Correr do mal para o que Deus tem de bom na tua vida. Para a carreira que nos está proposta. Versículo 2 fala: olhando firmemente para o autor. Volta no 1. Por favor, Joás, que eu vou usar o exemplo da bispa Ana. Todo mundo que é mulher, os homens vão entender, os casados vão entender mais ainda. Nós temos um monte de cordões, né? Cordões longos. Tem os que só são bijuteria, tem os que são de ouro. Eu não sei qual é o seu, mas quando você junta um monte de cordão, o que acontece na hora de sair? Tá tudo embaraçado, você quer tirar um, não sai. Aí você pega aquele bolão e você sem cordão. Dá para o marido, a irmã Rose dá para o marido, para o pastor desembaraçar. Viu? Os irmãos servem para isso. Gente, o marido não serve para isso, vai ser para muita outra coisa, gente. Vamos lá. Todas nós já tivemos os cordões embaraçados. Não dá para usar, gente. Cordão embaraçado é a mesma coisa que não ter, porque você não consegue usar. Vida embaraçada não tem brilho, não consegue usar, não vai para frente, não funciona. Você está conseguindo entender isso? Desembaraçante. A irmã Célia falou que tem vários. Traz para a igreja e abençoa as irmãs que no instante vai ficar desembaraçada. Com perseverança. Você tem e eu, hoje, nesta tarde, nós precisamos nos desembaraçar daquilo que tem nos levado a pecar contra o nosso Jesus. Para quê? Para que você e eu possamos abraçar o que Deus tem. Carreira é vida, é futuro, é marido, é esposa, é tudo na vida. Tudo na vida. Próximo versículo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus, do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe o que está escrito aqui, amados? Jesus, ele tinha pecadores à volta dele, falando os maiores impropérios. Você pode imaginar o que Jesus ouviu? Aquilo que nós ouvimos é ficha de telefone, como diz o nosso apóstolo.
Mas ele sabia e ele suportou tudo isso, essa oposição dos pecadores. E hoje você e eu temos capacidade de suportar quando nos dizem: vocês são muito certinhos, vocês são crentes. Porque a ideologia, como disse a bispa Ana, agora ela ouviu e o marido juntos, agora não existe mais certo e errado. Agora eu é que faço o que é certo e errado. Isto é balela. Existe certo e errado, existe mal e bem. E todos aqueles que querem converter o bem no mal são da iniquidade. Deus é tão maravilhoso que Ele fala em versículo 12, capítulo 12, versículo 4 de Hebreus. Ora, na vossa luta, nossa luta, atenção, nossa luta, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor, vamos ler juntos, corrige a quem ama e açoita ao todo filho a que recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Como é que você, pai e mãe, trata um filho que está agindo errado? Você passa a mão na cabeça? Você dá dinheiro para comprar droga? Você corrige. Você deixa ele passar por síndrome de abstinência assistida e você vê-lo liberto. Cabe-nos a nós, quando virmos alguém de nossa família, seja quem for, errando, cabe-nos a nós dizer: Deus não se agrada disso. Nós não podemos pecar por omissão. E o que, mas bispo, a pessoa às vezes quer viver esta vida de pecado, a nós cabe-nos orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Mas nós temos que falar: certo é certo, errado é errado. Mas está tudo colorido, é tudo o mundo. Não. Certo é certo, errado é errado. Deus é maravilhoso. Fale, Deus é maravilhoso. Diga, Deus é maravilhoso. Em Hebreus 12, 4 diz assim. Não, desculpa. 11, Joás. Isso, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Deus está dizendo para aquela pessoa que estava vivendo na prática do pecado, para que ela se restabeleça, porque Ele tem grandes coisas para a sua vida. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ah, mas eu tenho uma deficiência, bispa, por isso que eu pequei, eu tenho uma deficiência. Deus, Ele é mestre em restaurar quaisquer que sejam as deficiências. E no versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para eu viver santamente de uma forma digna, eu preciso não viver na prática do pecado. Porque quem vive na prática de pecado não se relaciona com Deus. Porque o santo, quem quer viver em santidade, não pode viver pecando. Em Miqueias 7, diz assim, 18, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você está vendo como esse Deus é maravilhoso? Compassivo, bom, longânimo. E é esse Deus que nesta tarde está sentado do seu lado.
está com a mão no teu ombro. Mas, Senhor, eu estou pecando nisso. E Ele está dizendo para você, vais parar de pecar e vais ver o que eu vou fazer na tua vida. Se prepara, porque são grandes coisas que eu tenho para a tua vida. Estou caminhando para os 5 minutos finais. Obrigada. Gostei desse vocês nunca mais tinham feito Você vai ver que nesta tarde, a partir desta tarde, você vai tirar o foco dos seus olhos do pecado e você vai botar os seus olhos em Jesus. Amados, as diretrizes de Deus não são pesadas. Nós acabamos de ver e ler que às vezes a disciplina parece na hora, gente, é terrível, né? Mas depois você diz, graças a Deus porque minha mãe me disciplinou. Graças a Deus que a minha mãe não deixou que eu mantivesse amizades com aqueles amigos que foram todos para a droga, para o álcool, se perderam e alguns estão presos. Você está entendendo? Quando eu falei há pouco, quando Deus nos mandar falar, a vontade dele, para quem quer que seja, abra sua boca e fale. E nós vamos ver, uma passagem muito rápida, eu vou ver só alguns versículos. Em João 8, nós já conhecemos essa passagem, eu não vou lê-la toda, porque vocês já conhecem. É quando aqueles escribas e fariseus trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério. Aqui, nesta passagem, nós temos uma evidência imensa da graça de Jesus. Alguns já leram centenas de vezes e talvez não tenham visto isso. Porque a lei de Moisés, pode ir passando para o 4, Joás, por favor. A lei de Moisés dizia que, versículo 5, que toda a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Então, eles vêm para Jesus, porque eles queriam pegar Jesus, né? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha o acusador. Essa mulher foi pega. E todos dizem, no versículo 6, que ele fazia isso porque estavam tentando. Versículo 7. Eles insistiram tanto que Jesus, né, falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Volte no versículo anterior, Joás. A lei de Moisés, por isso que a lei foi revogada, gente. A lei de Moisés dizia que essa mulher tinha que ser apedrejada, Bispa Lídia. E Jesus vem quebrando a lei e diz, você não tem pecado, atire a primeira pedra. Graça de Deus. Ali, Jesus estava dizendo, a lei é inferior a mim. Porque se Jesus obedecesse à lei de Moisés, ele teria dito o quê? Mata. Não é verdade? Quantas vezes lemos isso? É a graça de Deus. A lei diz, apedreja essa mulher. E Jesus diz, você não tem pecado? Olha a análise que a graça faz, gente. Antes de acusar aquele irmão que está pecando, eu oro por ele, porque eu não sei se eu estivesse no lugar dele, se eu não faria a mesma coisa. Você está vendo como é sério o ser da graça de Deus? E Jesus disse, a lei mandou apedrejar. Olha, todo mundo aí que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E no versículo 9, diz assim, quando eles ouviram aquilo, né, os acusadores, e eles foram acusados pela própria consciência, eu pequei ontem, pequei. Eu também traí, eu também fiz, eu também bebi, eu também menti, eu forniquei, eu adulterei. Eu não posso jogar pedra, foi embora. Todo mundo foi embora. Aí Jesus chega no versículo 10 e pergunta para a mulher, cadê aqueles homens que te acusavam pelo teu pecado? E ela diz, né, cadê? Ninguém te condenou? E no versículo 11, vem a expressão da graça. Jesus dizendo assim, ela falou, Jesus, ninguém me condenou. E ele falou, Moisés mandou te matar, mulher, mas pela minha graça, eu te digo, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Para de viver na prática do pecado. A graça de Deus faz com que nós vivamos e entendamos que não podemos viver na prática do pecado.
Deus é maravilhoso. Você pode falar, Deus é maravilhoso. A evidência da graça de Deus aqui. Jesus, ele falou, olha, a lei não foi feita para que eu a obedeça. A lei foi feita para que eu cumprisse e mostrasse que eu sou maior que a lei. Moisés foi para aquele povo, eu sou para esse povo. Minha graça te basta. Gente, aquela mulher, ela ganhou vida transformada. Vida transformada. Confessa e deixa. E é o que nós temos que fazer todas as vezes que pecarmos. Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. De um Jesus que nos conhece, conhece as nossas fraquezas e limitações e nos ama. E nos ama. Em Romanos 10, 17 diz assim a palavra do Senhor. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em Tito 2, 11 diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Próximo versículo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Vivamos hoje. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Isso é para hoje. Isso é para hoje. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Mas sem viver na prática do pecado, porque o pecado não tem domínio sobre nós. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluias. O pecado não terá domínio sobre nós. Bem, estamos de volta. Eu tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? Viver em novidade de vida é ter sempre coisas novas. Mesma pessoa, mesmo corpo, sim. Atitudes diferentes todos os dias. Porque nós aprendemos que quem mentia não mente mais, quem traía não trai mais, quem roubava não rouba mais, quem pecava não peca mais. E nós vemos, e você viu, quando chega aquela mulher adúltera, e aqueles homens dizem, Moisés diz, mata. Talvez você esteja ouvindo no ministério que você faz parte. Mata. Mata sonhos, mata relações, desejos. Porque às vezes, como eu falei no início desta mensagem, às vezes nós esquecemos que todos somos humanos e começamos a julgar uns aos outros. E talvez se estivéssemos na pele daquele outro, não teríamos feito diferente do que aquele outro fez. Jesus vem mostrar para todos nós que Moisés foi para os judeus, mandou matar. E todos aqueles homens, e diz a palavra de Deus, do mais ancião ao mais jovem, com uma pedra preparados para matar. E Jesus vira e diz, quem não tem pecado, start. Vamos lá, começa. Atira a primeira pedra. E aí nós vemos a manifestação da graça poderosa de Deus. Porque na lei de Moisés, mata. E Jesus diz, cadê os que te condenam? Ninguém ficou, Senhor. E ele diz, e deixa claro que ele não veio para seguir a lei mosaica. Ele está acima desta lei. Ele diz, vai, eu vou te dar vida, mulher, mas não peques mais. É a lei e a graça. Moisés mata esta mulher. Jesus vive e torna a tua vida diferente. O pecado não pode mais ter domínio sobre você. As evidências da graça são maravilhosas.
Você está vendo, Deus tem tocado no seu coração. Agora, é necessário obedecer ao Mestre. Vai e não pegues mais. Sabe por quê? Porque o pecado não pode ter domínio sobre você. Pode ser um acidente na vida, porque todos somos pecadores. Acontece, você na mesma hora, você se arrepende e você abandona. Mas quem é de Deus não vive na prática do pecado. Meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você compreenda que a graça de Jesus está acima de qualquer determinação desta terra. Ele te ama com amor eterno. Você é ovelha do Senhor e ninguém pode te arrebatar das suas mãos. Graça e paz.